o quadro É Bom Saber História. Saber história é entender, por exemplo, por que agora, 1º de setembro de 2019, domingo, os líderes europeus e o vice-presidente dos Estados Unidos da América estão na Polônia, marcando o início da Segunda Guerra. Há 80 anos passados, houve a invasão da Polônia, 1º de setembro de 1939. Começou a Segunda Guerra de redivisão de mercados e colônias. E as nações europeias, mais os Estados Unidos da América e outras nações, estão lá na Polônia fazendo uma série de atos em função do início da Segunda Guerra. Portanto, eles baseiam-se na história. Nós, brasileiros, também temos o dever de conhecer história, saber por que está havendo uma polêmica enorme sobre a proposta do presidente da França, no G7, de internacionalizar a região amazônica. O que isso significa? Já se manifestou o governador do Amapá, já se manifestou o presidente do Senado Federal, já se manifestou o presidente da República, mas essas autoridades em nenhum momento usaram um dado histórico fundamental, que é o interesse da França na região amazônica. Não hoje, não agora, em 2019. Se você der um pouco do seu raciocínio e voltar para o final do século XIX, você vai verificar que a França desejava dividir a pera. E o que a França chamava de pera? Era hoje, o que é hoje, o estado do Amapá. A França verificou que ali havia ouro. E este ouro, essa matéria-prima, essa riqueza mineral, interessava a França. E há conflito na região do Amapá entre brasileiros e franceses. Conflito que, inclusive, trouxe 40 pessoas mortas. E este conflito, por causa do ouro no Amapá, fez com que a França dissesse que o Amapá, ao norte do rio Amapari, era propriedade da França. E o Brasil dizia, não, a França tem direito, sim, ao norte do rio Oiapoque, em função de um tratado chamado Utrecht, de 1713, assinado entre Portugal e a França. E por esse tratado de 1713, o rio que separa o Amapá da Guiana Francesa é o rio Oiapoque, e não o rio Amapari, como está querendo a França no ano de 1895. Porque ela, a França, quer o ouro da região. Óbvio, esse ouro também interessa ao Brasil. E felizmente o Brasil, ao longo de sua história, tem homens extremamente capazes, homens extremamente inteligentes,
homens cultos, como é o caso de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, que propõe à França que esta querela seja resolvida por um árbitro. E a França concorda. E o árbitro vai ser o presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Rossi. Ele vai ouvir as razões da França, que diz que ela quer dominar até o rio Amapari e Araguari, e vai ouvir o Brasil através do Barão do Rio Branco. O barão é um homem que tem profundo conhecimento de história, felizmente. Profundo conhecimento de geografia. Profundo conhecimento de direito. E por esses conhecimentos, ele redige o que se chama de memoriais, aonde ele defende a tese que a região é brasileira. E isto é levado para o árbitro, e o árbitro decide entre o Brasil e a França. O árbitro decidiu a favor do Brasil. No dia 1º de dezembro de 1900, às 11h30, o Barão do Rio Branco recebeu o laudo do Conselho Federal Suíço, dizendo que a região do Amapá é do Brasil. O Amapá faz parte hoje, sabemos todos, da Amazônia Legal. E este fato que aconteceu no final do século XIX mostra que a França tem interesse na riqueza mineral do Brasil, no caso concreto, o ouro. Portanto, quando você está ouvindo hoje o presidente da França defendendo a internacionalização da região amazônica, sob o argumento da sustentabilidade, nada mais é do que um argumento que está repetindo o fato que houve entre 1895 e 1900 no Amapá. Lá, felizmente, tínhamos um brasileiro culto, inteligente, advogado, que é Rio Branco. E esse brasileiro conseguiu, mesmo relativamente doente naquele momento, que provavelmente ele estava com meningite. Mesmo assim, às vezes trocando as palavras, às vezes nem conseguindo escrever, ele fez o que um bom advogado faz. No caso, um bom advogado do Brasil. Fez um memorial com lastros históricos significativos, baseados nos tratados de Utrecht, de 1713, e Madrid, 1750, e fez com que o Conselho Federal Suíço decidisse a favor do Brasil. Finalizando, você já viu que a França, em 1895, 1900, quis a região por causa do ouro. É uma atitude chamada de imperialista. E agora, o general Marco Aurélio Vieira, ex-comandante militar na Amazônia, num artigo no jornal O Fluminense, diz, e eu concluo lendo um pequeno trecho da fala desse militar extremamente relevante. Entregar a Amazônia nas mãos dos nossos conhecidos ladinos, mercadores colonialistas.
Vale dizer, esses mercadores colonialistas, diz o general Marco Aurélio Vieira, são aqueles que causaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e essas guerras, guerras de redivisão, acabaram os colonialistas, imperialistas, de comemorarem o final desta etapa da história com a invasão da Alemanha à Polônia, em 1º de setembro de 1939. É uma guerra colonialista imperialista que também tem reflexo no Brasil. E no Brasil, não no caso especificamente de guerras Primeira e Segunda, mas especificamente na França, querendo o Amapá. E não conseguiu. A nossa soberania foi mantida lá graças ao Barão do Rio Branco. É a história no seu cotidiano, é a história na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau.